Então, olha lá, jovens. Seguinte. Vamos para o nosso último conteúdinho do primeiro ano, tá? Que é movimento uniformemente variado. E é por isso que tá a MOVE aqui, que é a abreviação de movimento uniformemente variado, tá? E o que é esse movimento uniformemente variado? Bom, movimento é movimento. Uniformemente significa que alguma coisa aqui é constante. CT é constante, tá? E variado, ou seja, alguma coisa está variando de maneira constante. Ou seja, a velocidade está variando de maneira constante. Nesses casos, nós temos uma aceleração constante. Então, o que vai diferenciar esse movimento dos anteriores, seja lá o que a gente usou a função horária da posição, movimento uniforme, sorvete, ou os movimentos circulares, é que agora a gente tem uma variação da velocidade, tá? Ou seja, uma aceleração. Esse movimento aqui, ele é simples de trabalhar, tá? Tem a parte de gráfico, tudo que a gente usando não gosto muito, mas as aplicações desses movimentos são um pouquinho mais chatas, que são os lançamentos. Tá? Eu pretendo trabalhar com os lançamentos hoje também, pelo menos um deles. Se não der, semana que vem ainda é dia, eu estava olhando o calendário, ainda é dia de postagem de material, então eu posto o que faltar para a semana que vem, vocês podem assistir em qualquer outro momento aí, depois, dar um tempinho das férias aí e tudo. Lembrando que esse conteúdinho eu vou dar uma revisada ano que vem com vocês, tá? Do lançamento para não ficar assim, o professor só soltou o conteúdo lá, a gente não teve como tirar dúvida nem nada, tá bom? Mas a galera que tá fazendo as aulas do PAS e do PSS aí sabe que a gente, eu tô dependendo disso para seguir com eles, tá? Então, olha lá. Quando eu tô falando de aceleração, vocês já conhecem a aceleração escalar ou tangencial. O que essa aceleração faz? Ela faz justamente isso. Ela gera uma variação no módulo, no valor da velocidade. E como que a gente calcula essa aceleração? Vocês também já viram lá no primeiro bimestre, não foi comigo, mas vocês já viram, que a aceleração é a variação da velocidade sobre o tempo. Tá? Então, nós temos aqui a aceleração, a variação da velocidade e o tempo. Unidades. Aceleração, metros por segundo ao quadrado. Variação da velocidade, metros por segundo. E tempo em segundos. O que eu vou fazer aqui é o que eu fiz com a equação do ΔS por ΔT, da velocidade média, e cheguei no sorvete, tá? Eu vou abrir essa equação. Então olha o que eu vou fazer aqui. Essa dedução vocês não vão precisar repetir. ΔV. Todo delta é o quê? Final menos inicial. Então, ΔV, V menos V0 e ΔT, T menos T0. Só que normalmente o tempo inicial é zero. Tá? A gente normalmente começa a marcar o tempo num exercício, num fenômeno, e considera que o tempo inicial é zero. Então, isso aqui fica como? Cadê minha caneta aqui? V menos V0 sobre T. Vou passar o T multiplicando, AT igual a V menos V0. Se eu isolar o V, velocidade final, eu chego na primeira equação que nós vamos trabalhar aqui, que é uma equação nova. Na verdade, vocês viram aqui, acabaram de ver que não é uma equação nova, né? É só um jeito de reescrever a equação que vocês já tinham estudado. E do mesmo jeito que eu fiz com o sorvete, desse jeito aqui a gente tem algumas vantagens com a equação, com esta equação específica, tá? Escrita dessa maneira. Em que eu tenho a velocidade final
Peraí que aqui tá o nome do colégio. Opa. Peraí, gente. Peraí que deu alguma coisa ruim aqui. Aí, pronto. Velocidade final. V0. Velocidade inicial. A. Aceleração e ter o tempo. Então, olha só. Metros por segundo ao quadrado. O tempo é segundos e as velocidades em metros por segundo. Aqui a gente não usa quilômetros por hora de jeito maneira, tá? É o seguinte, esta equação ela tem o nome de equação horária da velocidade. Equação horária da velocidade. Ou função horária da velocidade, por quê? Porque a aceleração é constante nesse tipo de movimento. E a velocidade inicial só pode ter uma, só pode começar o movimento com uma velocidade, não dá para começar com duas velocidades diferentes. Então você tem o tempo determinando a velocidade final. Tá? Então por isso que isso aqui é a equação ou função horária da velocidade. A função desse jeito facilita que a gente faça algumas análises, a gente não vai ter os mesmos tipos de conta que a gente teve com sorvete, né? Com a função horária da posição para o movimento uniforme, que a gente tem vários casos específicos, aqui não. Aqui é bem mais generalizado. Você quer saber a velocidade final, se tem aceleração, tem um tempo, você joga aqui e alegria. Só que nós podemos então trabalhar com gráficos. Aí sim, os gráficos deste tipo de equação. Então vamos aqui para os gráficos. Fazer aqui esse perto na cabeça. Gráficos. Bom, isso é uma função de primeiro grau. Não tem nada ao quadrado, tudo bonitinho. Então eu tenho dois tipos de gráficos possíveis. Na verdade é o mesmo tipo, né? Só estou mudando aqui uma variável. Então, ó, o gráfico é de velocidade pelo tempo. Uma das possibilidades é que a aceleração seja positiva, o que significa que a reta desse gráfico, né, será uma reta, crescente. Já por uma aceleração negativa, uma reta decrescente. Aceleração menor que zero. Tá. Nesse caso, a gente está falando de acelerações que não necessariamente são contrárias ao movimento. Para ser contrário ao movimento, a aceleração precisa ter um sinal contrário da velocidade. Se a velocidade está por um lado ela é positiva, por outro lado ela é negativa, né? Então, se a aceleração tem a mesma direção e sentido da velocidade, ela está ajudando. Se ela estiver no sentido contrário, ela está atrapalhando. Contrário ao referencial. Só que aí você tem que analisar o gráfico com calma, porque dependendo do gráfico, existem momentos em que o corpo muda a trajetória, o sentido de movimento da trajetória. E esse momento é aqui, ó. Esse ponto é o único ponto assim mesmo, ó, diferentão do gráfico. Esse que eu vou fazer um X aqui, ó. Esse pontinho azul, você tem a inversão. A gente tá ruim de escrever aqui. Inversão do movimento. Por quê? Porque antes desse ponto a velocidade era positiva, ó. O gráfico estava aqui. O gráfico era positivo. Então o corpo estava indo para frente. Depois desse tempo específico, a velocidade é negativa. Então, na inversão do movimento... Sai meu nariz? Eu tenho que a velocidade é zero. Então, a única coisa que você consegue tirar do gráfico olhando é esse ponto, se ele tiver dado essa informação. E aí, é claro, né, a velocidade inicial, que é onde o movimento começa. Fora isso, não temos complicação. É um gráfico bem tranquilo, tá?
Tem um fator a mais que a gente já viu no movimento uniforme, que é a área deste gráfico, ou as áreas, né, se o gráfico for composto, determina para a gente o deslocamento. Tá? Mas depois a gente vai estudar duas equações que a gente pode calcular esse deslocamento, em vez de usar a área. Tá? Então, para o movimento uniformemente variado com aceleração, a primeira equação é essa, que é o vovô atrás do toco, vovô ateu, vermes voadores atacam a terra, ou o que você quiser chamar aí, tá? Para lembrar essa equaçãozinha, mas que é a função horária da velocidade. E aí nós vamos aplicar ela já, porque a gente, na verdade, o conteúdo mesmo começa quando a gente vai falar dos lançamentos. Então, se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade. Lembrando que vocês que eu não vou trocar de link, tá? Mas eu vou fazer uma pausa na gravação para não ficar com uma aula de 1 hora e pouco. Que para subir depois é meio zoado. Então, cadê? Peraí que tem um monte de coisa aqui. Vamos ver. Vamos pegar um exercício mesmo, né? Peraí, deixa eu pegar um outro exercício aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu acho na apostila, senão eu vou pegar no caderno de atividades. Acho que vou ter que pegar na atividades mesmo. Não tem nada ali que me interessa. Tá carregando aqui. Não, gente, não tem nenhum exercício. Pera aí, vamos pegar uma da internet, então, só para dar uma testada. Aguenta aí. Pronto. Não, pera aí. Não, ele tá falando de... Gente do céu, não tem nenhum exercício aqui. Só com ele. Tá, vamos pegar um exercício aqui bem do Lazarentinho, que é do Mundo Educação, mas serve pra gente dar uma testada. Como os valores aqui são meio aleatórios, tá? Não se preocupem com números quebrados ou coisas do gênero. Ah, pronto. Achei outro exercício melhorzinho. Achei dois aqui pra gente dar uma treinadinha. Tá, nesse assunto. Então, se precisar que volte, me avisem que eu volto. Então, olha só. Um automóvel parte do repouso. Isso aqui não está na apostila, tá? Peguei na internet. Parte do repouso e atinge a velocidade de 100 km por hora em 8 segundos. Qual a aceleração desse automóvel? Então vamos lá. Se ele parte do repouso, a velocidade inicial é 0. E atinge uma velocidade final de 100 km por hora em 8 segundos. E aí ele quer saber a aceleração. Bom, eu só tenho que fazer uma correção, que é dividir por 3,6 isso. Vai dar quebrado. Para calcular a velocidade em metros por segundo. A gente precisa do sistema internacional, porque senão a aceleração fica toda zoada e a gente não trabalha. Aqui não tem erro. É toda hora o sistema internacional. Isso aqui, gente, vai dar aproximadamente, vou dar uma arredondada aqui, 28 metros por segundo. Um pouquinho menos, tá? Mas vamos arredondar. 28 metros por segundo. Eu quero saber a aceleração. Então,
V igual a V0 mais AT. Velocidade final eu quero... Não, desculpa. Velocidade final eu tenho 28. A inicial é 0. A aceleração eu quero. E por mais que eu saiba que a aceleração é positiva ou negativa, aumentou, atrapalhou, ajudou o movimento, você não coloca o sinal. Você só coloca o sinal de aceleração se você sabe o valor dela. Se você não sabe o valor, sabe como ela se comporta, mas não sabe o valor, você não põe o sinal, tá? E o tempo que é 8 segundos. Passo para cá esse 8 dividindo. 28 dividido por 8. Então, essa aceleração vai dar aproximadamente 8 vezes 3, 24. Então, mais ou menos 3,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, essa aqui seria a aceleração desse objeto. O que significa metros por segundo ao quadrado? Metros por segundo ao quadrado, esse aqui, ó, é metros por segundo dividido por segundo. Isso aqui é a mesma coisa que metros por segundo ao quadrado. Ou seja, é quanto que a velocidade está mudando num determinado tempo. A gravidade, por exemplo, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a cada segundo, a velocidade aumenta 10 metros por segundo. A questão é que essa velocidade não pula, né? Ela não vai de 0 para 10, de 10 para 20, ela vai de pouquinho em pouquinho. Então, você tem uma coisa que não é tão simples de você fazer a conta para o deslocamento, porque cada hora o corpo está com uma velocidade diferente, a cada segundo o corpo tem uma velocidade diferente. Para a velocidade é mais simples, mas para o deslocamento não. E aí a gente tem dois artifícios, que a gente já vai ver, tá? Que é a função horária da posição, que seria igual ao sorvete, só que ele é um pouquinho maior porque ele tem um termo da aceleração. E Torricelli, equação de Torricelli, que a gente pode deduzir a partir de energia, por exemplo, que eu acho que é o jeito que eu vou deduzir com vocês. E as três trabalham com o mesmo tipo de problema. Aí depende do que você tem de informação, você vai usar uma ou outra. Vocês vão perceber apenas que a de Torricelli é fácil perceber quando você usa ela. Quando você deve usar ela, né? Então, olha só. Esse outro exercício que eu também peguei na internet. Eita, nós. E fala o seguinte. Uma partícula em movimento retilíneo movimenta-se de acordo com a equação V é igual a 10 mais 3t, onde o espaço em metros e o tempo em segundos. Determine. Aí quer saber a velocidade inicial, a aceleração e a velocidade para dois tempos específicos. Bom, vamos começar pela alternativa C, que ele quer saber para dois tempos, né? Então, eu vou usar o tempo de 5 segundos, deixa eu mudar de cor aqui, e vou descobrir a velocidade. V igual a 10 mais 3 vezes 5. 10 mais 15, V igual a 25 metros por segundo. Agora, para o tempo de 10 segundos, V igual 10 mais 3 vezes 10. 10 mais 30, 40 metros por segundo. Então, né, a C é bem tranquilona. Vocês percebam que a velocidade está sempre aumentando. Por quê? Porque a velocidade inicial é positiva. A gente vai ver quanto que vale, se vocês já não perceberam. E a aceleração também é positiva. Então, os dois se ajudam, o corpo vai ficar cada vez mais rápido. Bom, como que eu vou determinar as outras informações que ele pediu? A alternativa A e a alternativa B. Fazendo uma comparação. Eu tenho que V é igual a 10 mais 3t. E eu sei que V é igual a V0 mais AT. Tá? Se você comparar aqui e olhar com calma, deixa eu pegar uma cor que não seja muito gritante. Alaranjado mesmo. A velocidade inicial vale 10 e a aceleração vale 3. Então, qual a velocidade inicial? 10 metros por segundo. É sempre o termo que está sozinho. E a aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, do mesmo jeito que algumas vezes a gente comparou o sorvete com a função horária, né, para ver qual termo era qual termo, aqui também. O termo que está sozinho, não está multiplicando nada, é a velocidade inicial. O que acompanha o tempo ali na multiplicação é a aceleração. Tá?
Então, essa aqui é a primeira equação que vocês têm a mais aí nova para vocês. Qual que é a segunda equação? A segunda equação, eu não dá para deduzir ela, gente, dá, mas eu não vou deduzir porque dá um trabalho e é desnecessário, tá? Para vocês, porque vocês não vão lembrar da dedução, ela não é tão simples igual a primeira ali, de deduzir, tá? Então, em vez de falar de velocidade final, eu quero saber quanto que o corpo andou. Lembra que eu falei para vocês que é mais complicado calcular a distância, tudo? Então, olha só. Isso aqui seria o sorvete, certo? Função horária da posição para movimentos com velocidade constante. Só que aqui tem aceleração. Conforme o tempo passa, ele vai acabar andando mais do que ele andou no tempo anterior. Então eu tenho mais um termo aqui, ó. Aqui vira V0. E eu tenho mais um termo AT² sobre 2. Esse termo a mais aqui, ele é o que transforma essa equação ou no sorvetão ou no sorvete atômico. Eu gosto de falar sorvetão. Por que sorvetão? Porque é o sorvete maior. É uma equação igual ao sorvete, S igual a C mais VT, com um pedaço a mais. Então é um sorvetão. Tá? Para quem não lembra, quem está perdido na vida. S, posição final. S0, posição inicial. V0, velocidade inicial. O T, né, para ambos os casos aqui, tanto para cá quanto para cá, é o tempo. E o A é a aceleração. As unidades: posição final em metros, velocidade inicial em metros por segundo, posição inicial em metros, tempo em segundos e aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, de novo, a velocidade inicial só pode ser uma. Só pode começar com uma velocidade. A posição inicial só pode ser uma também. Só pode começar em um lugar. Então, aqui você tem o tempo determinando a posição final. Conforme o tempo passa e conforme a unidade de posição. E é por isso que isso aqui é chamado de equação ou função horária da posição. Porque a posição é determinada pelo tempo que está passando. Tá? Aí você fala, tá, professor, esse nomezinho aí eu não sei nem se vou decorar, mas beleza, entendi. Mas e aí? E aí, jovens, que se vocês olharam com um pouquinho mais de atenção, vocês perceberam que isso aqui é uma função de segundo grau. Então, os gráficos que nós teremos aqui são um pouquinho diferentes. Então, peraí. Tá, que gráficos são esses? Você tem essas duas possibilidades. Se é uma função de segundo grau, o gráfico tem formato de parábola. E quem determina a concavidade é sempre o termo que acompanha a variável. A nossa variável é o tempo. Então eu tenho a aceleração, a posição final em função do tempo. E aí eu tenho duas possibilidades. Aqui vai ficar meio ruimzinho de fazer. Vai ter uma régua que faz isso. Cadê minha régua de... Não, não é essa. Essa aqui? Não. Tem uma régua que eu... Bom, tinha uma régua aqui em algum lugar que dá pra fazer essas curvas aqui. Olha. Tô fazendo um teste aqui com a ferramenta, mas não é essa não. Bom, tá, vamos fazer na mão mesmo. Tem duas possibilidades, concavidade para cima e concavidade para baixo. Opa. Deixa eu melhorar mais uma vez aqui. Quem vai determinar a concavidade é a aceleração. Então, aceleração para cima, aceleração positiva
com cavidade para cima, aceleração negativa com cavidade para baixo. Quem gosta de matemática, porque se ai, professor, matemática eu não gosto, a matemática é tranquilo de entender, tá? Mas é a matemática que vocês estudam. Se esforçar um pouco, você consegue, talvez um exercício vai penar um pouquinho, mas entender ali é mais fácil, acredito eu. Você pode usar aqui x vértice, y vértice, o que você quiser, mas o que importa pra gente é o que acontece no ponto mais baixo, que seria o x vértice ou y vértice, ou no ponto mais alto, dependendo do gráfico. Nesse ponto, a gente tem a inversão do movimento. Lembra que no gráfico da velocidade, quando passava no eixo x? Aqui não. Pensa comigo. O corpo estava numa posição cada vez indo para uma posição menor. Deixa eu pegar um jeito aqui que eu vou conseguir apagar depois. Aqui. Ele está em uma posição cada vez menor, né, mais próximo do zero. Chega nesse ponto, ele começa a se afastar. Então, nesse ponto, que é o... onde você tem uma assíntota ali, né, que não sei se vocês já ouviram esse termo. Acho que já, né? Que é uma linha, uma posição que para baixo não vai ter gráfico, para cima não vai ter gráfico. Nesse ponto, você tem um objeto que estava indo para diminuindo a posição, ele passa a aumentar a posição. Se ele está aumentando a posição, olha, ele está indo para valores positivos, né, mais distante do zero, daqui a pouco ele começa a voltar para o zero. Então, nesse ponto, você tem a inversão do movimento. E para você inverter o movimento, a primeira coisa que você precisa fazer é parar. Então, existe uma informação escondida em todo gráfico desse tipo. Nesse ponto específico, nós temos que x vértice, y vértice, pode calcular usando matemática, tá? É onde você tem a velocidade igual a zero. Professor, mas e onde ele toca o eixo x? O que é? Onde ele toca o eixo x é a origem, que é a posição igual a zero. De novo, não se confundam com S0. S0 é a posição inicial. S igual a zero, aí está falando da posição que é a origem, é onde o meu referencial está estabelecido. E aí é claro que onde começa o movimento eu tenho minha posição inicial. Então os gráficos não aparecem tanto, se é uma coisa que alivia um pouco vocês. E os gráficos não representam a trajetória. Eu vou escrever isso aqui daqui a pouquinho. Mas o movimento do objeto não é assim, ó. E nem assim. O movimento do objeto pode ser para frente, para trás, na horizontal, para cima e para baixo. Tá? O gráfico não representa a trajetória, exatamente o formato do movimento do objeto. Ele representa duas grandezas, associa duas grandezas físicas apenas. Então aqui, ó, não representa a trajetória. Deixa eu dar uma olhada aqui só no tempo de aula, gente, agora um pouquinho. Tá, deixa eu... 9h20, tá bom. Só pra saber quando que eu dou uma separada no arquivo aqui. Então, de novo, vocês vão ver três equações. A primeira é aquela, V igual a V0 mais AT. A segunda é essa, que é o sorvetão. E depois Torricelli. São três ferramentas que vocês vão ter para estudar os movimentos acelerados. E vocês vão perceber, quando eu for deduzir Torricelli, que você ainda pode usar energia, por exemplo. Porque se você considerar que um corpo está numa determinada altura e ele vai cair, a gravidade vai influenciar, então a energia potencial está lá para isso. E você acaba resolvendo também por outros caminhos, dependendo do problema. A aceleração é o que aparece na segunda lei de Newton. Então, é por isso que vocês viram no começo do ano um pouquinho só de aceleração, só para entender que termo que era aquele na segunda lei de Newton, para depois a gente trabalhar só com os movimentos em si. Lembrando que a gente está na cinemática. Na cinemática a gente não se preocupa por que as coisas acontecem, e sim o que está acontecendo, tá? Então esse aqui eu sei que tem exercício na apostila, então vamos fazer. Só fechar esse negócio aqui, gente, peraí. Volta aqui que eu estava com as atividades. Nossa senhora, claridade. Então, movimento uniformemente variado. Vamos pegar exercícios da página
Eu vou pular, gente, que exercício que tem... Vocês conhecem a apostila positivo já, né? Que tem até a alternativa J, que é para vocês memorizarem. Tá? Vamos ver aqui. Eu vou pegar na página 47 o exercício 6, que eu acho que é o único exercício que tá nessa página. Tá? Página 47, o exercício 6. Então, olha só. O guepardo é um dos felinos mais velozes da natureza. Ele é capaz de, partindo do repouso, atingir a velocidade de 72 km por hora em 2 segundos. Então, olha lá. Partindo do repouso, velocidade inicial, 0. Ele atinge uma velocidade de 72 km por hora. Em quantos segundos? Em 2 segundos. Eu já vou fazer a transformação da velocidade aqui. Então, vou dividir por 3,6. E isso dá 20 metros por segundo. Tá? A gente não estava usando mais tanta transformação, mas quem lembra lá dos conteúdos anteriores sabe que essas transformações, gente, os números que aparecem, principalmente exercícios vestibulares, são números redondos. Então, sempre uma coisa, 36, 72, 108, 90, valores que se você dividir por 3,6 dá um número bonitinho, não dá com vírgula, não dá nada. Aí na alternativa A ele pergunta, qual a aceleração? Ó, eu quero a aceleração, eu tenho duas velocidades e o tempo. Então, V igual a V0 mais AT. Velocidade final do movimento é 20. Ele parte do repouso. A aceleração eu quero e o tempo é 2. Bom, o 2 passa dividindo 10 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração do guepardo em algum momento ali chega a passar de 10 metros por segundo ao quadrado, porque essa aqui é a aceleração média, né? Dele, mas em alguns momentos ele passa um pouquinho de 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Então o bicho é rápido mesmo. 72 km por hora, né? Tem motinhas, tem umas bis aí que nem chega nisso. E na B, ele fala o seguinte: o deslocamento em metros. Então ele está falando de distância, deslocamento. Eu vou usar o sorvetão, porque é a equação que fala de movimento, de posição, para esse tipo de movimento. Ó, esse S0 eu vou passar para cá. Vai ficar S menos S0 igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. S menos S0 é ΔS, que é igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. Por que eu mostrei isso aqui antes de resolver o exercício? Porque das próximas vezes, o que eu vou fazer? Eu vou riscar a posição inicial. Eu vou estabelecer uma referencial como sendo a posição inicial, 0. E aí o deslocamento que eu for calcular vai ser vai ser igual à posição final, igual ao S. Então eu poderia muito bem ter vindo aqui já e falado assim, ó, a posição inicial vale 0, porque o meu referencial está nele, e eu calculo o S, que é o tanto que ele andou. Daria na mesma. Tá? Deixa eu só tirar essas informações daqui. Ó, asterisco aqui, porque eu vou continuar aqui. Bom, quanto que ele andou? Não sabemos. Qual a velocidade inicial dele, do guepardo? 0. O tempo que aconteceu isso, 2 segundos. A aceleração. Tá ganhando velocidade? Tá, então eu vou somar. Tá perdendo? Eu vou subtrair. Aqui tá ganhando, né? 10 vezes o tempo, perdão, gente. Final do ano é complicado. Vezes o tempo ao quadrado, que é 2 ao quadrado, dividido por 2. Então, olha só. Esse termo aqui, qualquer coisa vezes é 0. Então, o ΔS é igual a 10 que multiplica 2 ao quadrado é 4, dividido por 2,
10 vezes 4, 40, dividido por 2, 20 metros. Então, numa distância de 20 metros, o guepardo sai de 0 a 72 km por hora. É um senhor de um arranque, tá? Então, perceba que agora eu consigo descobrir uma nova informação. Pô, professor, se eu tivesse um gráfico da velocidade, eu poderia calcular a área. Poderia calcular a área também, tá? Daria, se você tivesse o gráfico correto, daria na mesma. Professor, naquele gráfico curvo lá, parabólico, a gente calcula a área? Não. Dá para calcular a área naquele gráfico, mas não com a matemática que vocês têm. Então, a gente não usa áreas em gráficos daquele jeito, só em gráficos que são retas ou formatos conhecidos, por exemplo, metade de uma circunferência, que a gente sabe calcular a área da circunferência, né? Eu vou pegar mais um aqui. Espera aí. Vou pegar do caderno de atividades. Tá? Aí eu vou fazer esse exercício e eu vou dar uma pausa na aula aqui, ajeitar o arquivo, tudo certinho. Cadê? Ó, já sei. Vamos pegar um exercício aqui que mistura. Esse exercício é bom. Muito bom. Ele é do caderno de atividades. Ele está na página 19. Então, caderno de atividades, página 19. Espera aí. Um carro A de corrida parte do repouso em linha reta com aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, para o carro A, eu vou usar a cor azul. Ele parte do repouso com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. E 5 segundos depois, um carro B, que eu vou usar a cor rosa, da mesma equipe, passa pela linha de partida com velocidade constante. Ó, o B tem velocidade constante. Determine a velocidade mínima do carro para que ele alcance o carro A. Então, olha só. O que está acontecendo? Nós temos um exercício de encontro de corpos, né? Igual a gente já fez lá no movimento, só que agora com dois tipos de movimento. Não é só mais velocidade constante. Então, vamos pensar o seguinte. Esse carro, o rosa, o carro B, eu vou deixar ele quieto por enquanto. Eu tenho um carro que sai, vamos pensar na pista lá. O carro sai do repouso e anda um pouco. Passa 5 segundos que ele saiu, vem um carro que já estava correndo, dando volta, e passa pela posição que ele estava parado. Eu quero descobrir quando eles vão se encontrar. Então a primeira coisa que eu preciso saber aqui é quanto que esse cara vai andar. Quanto que o carro que estava parado começou o movimento vai ter andado em 5 segundos. Então, aqui ó, eu vou usar o sorvetão, porque eu quero saber a distância. E na outra equação não tem distância, né? Então, quanto que ele andou? Não sei. Posição inicial, de novo. Vou estabelecer meu referencial ali, 0. Velocidade inicial, 0. Então, todo esse termo cai fora. A aceleração é 10. O tempo que passou são 5 segundos ao quadrado dividido por 2. Então, esse carro aqui, 5 ao quadrado, 25, vezes 10, 250, dividido por 2, 125 metros. Então, esse carro aqui já andou 125 metros quando o outro chega. Então, a gente tem o seguinte, a gente tem a pista, e aí nós temos um carro na frente, que é o carro A, indo para a direita, por exemplo, tá? Com uma velocidade. E o carro B, que está aqui atrás, chegando agora,
tá com uma outra velocidade, vou chamar de V', porque aqui não importa muito isso. Só que eles estão separados por uma distância. Se esse carro rosa está na posição 0, esse carro aqui está na posição 125 metros. Que foi o quanto que ele andou até o outro carro aparecer ali naquele circuito, naquele trecho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou montar as equações para eles. As equações das posições. Para o carro rosa, o movimento é uniforme, velocidade constante. Então eu vou montar o sorvete. Esse aqui é o... Oi? Antes de você começar a montar, eu queria duas perguntinhas. Pode perguntar. Essa fórmula do sorvetão, ela é pra quê mesmo? Ela é a mesma coisa do sorvete, só que para movimentos com aceleração, tá? Então, se eu quero descobrir a distância, a posição do objeto, ou de um carro, de qualquer coisa, depois de um determinado tempo, eu uso ela. No movimento uniforme, eu usava o sorvete. No uniformemente variado, eu uso o sorvetão, porque eu tenho que considerar a aceleração. Então, esse termo a mais aparece, tá? Então, por enquanto, o que vocês viram é aquele V igual V0 mais AT é para calcular velocidades, final e inicial. No sorvetão, você só tem a velocidade inicial, tá? A velocidade final não está na fórmula. Então ela serve mais para calcular as distâncias, o quanto que ele andou, o quanto que ele não andou. A próxima equação tem a mistura das duas. Você tem as duas velocidades e tem a distância. Só que aí some uma informação do meio dela, que vocês já vão ver qual que é, tá? Então a primeira pergunta, beleza? E a segunda? E por que você cortou ali e deixou 0 mesmo? Tá, por que eu fiz isso? Eu estabeleci o referencial do início do movimento como sendo 0. Né? Lembra que o referencial a gente põe onde a gente quiser, né? Então, onde começa meu movimento, que é lá atrás, que é naquela posição que o carro rosa agora está, eu chamei de 0. Passaram 5 segundos, o carro azul já andou 125 metros e o rosa chegou naquela posição que eu chamei de 0. O primeiro corte que eu fiz foi esse, tá? Eu poderia colocar outro valor? Poderia, mas no final daria na mesma. Porque se eu colocasse que a posição 10, por exemplo, é a posição inicial, eu colocaria todos os carros 10 metros para frente. Então no meu desenho estaria no carrinho rosa 10 metros e no carrinho azul 135. Então ficaria elas por elas. O primeiro corte foi esse. O segundo que eu zerei ali, porque a velocidade inicial é 0 do carro azul. Então 0 vezes t é 0. Aí eu já cortei tudo fora. Tá? Entendi, obrigado. Beleza? Então, olha só, a posição inicial do carro rosa, segundo o meu referencial, é 0. A velocidade do carro rosa eu não sei. Eu vou chamar agora de VB, tá? Para não ter que toda hora ficar usando a cor. E o tempo tá aqui. Então, a equação horária para o carro rosa é VB vezes T. Tá? Essa aqui é a equação horária para o carro rosa, que é o carrinho B. Tá? É o que vai descrever as posições do carro com velocidade constante. Já o carro com aceleração, eu tenho que usar o sorvetão. Só que olha só, eu vou até fazer o seguinte, eu vou até mudar de cor aqui. Por quê? Porque agora eu tenho uma nova condição. Algumas coisas que eu considerei antes eu não posso considerar de novo. E foi até boa a pergunta do Gustavo ali, justamente por isso, ó. Qual que é a posição do carro? Final? Não sei, depende do tempo. Qual que é a posição inicial? Agora eu não posso mais zerar. Porque eu já falei que 0 onde ele tinha começado o movimento. Passaram 5 segundos, ele está na posição 125. Que é quando o outro carro entra na pista para a gente analisar. Então agora a posição inicial dele não é mais 0 e é 125. Então eu tenho uma pequena diferença aí das coisas que estavam acontecendo, né, em relação a isso. Bom, qual que é a velocidade inicial desse carro? Para esse momento que ele já está nos 125 metros. Aqui tem outra coisa. Não é 0, porque o carro já está em movimento. Eu preciso descobrir com qual velocidade o carro azul está depois de 5 segundos. Então, para isso, eu vou até fazer de amarelo aqui, tá? Eu vou usar aqui, ó, V igual a V0 mais AT. Qual que é a velocidade depois de 5 segundos? Não sei. A inicial é 0. Eu estou pensando no arranque do carro azul, tá? Esquece o rosa por enquanto.
Eu voltei para a situação inicial, o carro estava parado e ganhou velocidade. A aceleração dele é 10 e o tempo é 5. Então a velocidade é de 50 metros por segundo. Então quando o carro azul arranca, ele sai parado. E nesta configuração, nesse momento do meu desenho, ele já está com 50 metros por segundo. E a tendência é que ele ganhe mais velocidade, porque ele continua tendo aceleração. Vezes o tempo, a aceleração é 10, t quadrado sobre 2. Tá? Então ficou uma equação. Eu vou dar uma simplificada só nela para ficar um pouquinho mais fácil. 125. Oi? Se é 50 metros por segundo, mas ele já andou 120 metros já, né? Aham. Não seria mais daí? Mas. Não teria aumentado essa velocidade? Então, porque ó, eu vou repetir porque eu acabei fazendo uma ordem trocada e talvez tenha ficado confuso. O carro estava parado, o carro azul parte do repouso, né? Em 5 segundos ele andou 125 metros. E ele atinge a velocidade, nestes 5 segundos, no final de 5 segundos, 50 metros por segundo. E aí que está uma coisa que eu comentei com vocês lá atrás. Tem que tomar cuidado com o movimento uniformemente variado, porque você fala assim, pô, professor, ele andou, tá a 50 metros por segundo. Então no próximo segundo, ele vai estar 100 metros por segundo. Não, 100 não, desculpa, 60, né? Porque a aceleração é de 10. Então ele vai estar 60 metros por segundo, ele vai estar andando muito mais rápido. Isso é verdade. Só que ele parte do zero, e aí no comecinho do movimento ele está lá. 0, 1, 2 de velocidade. 3, 4, 5, 6, 7. Então assim, no começo ele anda bem devagar, e conforme ele vai passando o tempo, ele vai ganhando velocidade. Então, este 50 é neste momento em que ele já andou os 5 segundos, por 5 segundos. Tá? É claro que essa velocidade vai aumentar ainda. Tá? Ela vai aumentar. Só que para essa equação do sorvetão, eu não preciso pensar na velocidade final, só na velocidade do início do movimento. Tá? Então esse é o ponto que eu acho que eu fiz na ordem trocada e deu uma confundida. Na verdade, o que eu poderia ter feito aqui antes, só que a gente não saberia os passos, né? Então por isso que eu fiz na ordem que acabou sendo invertida, era pegar o carro azul e descobrir, depois de 5 segundos, a velocidade e a posição. E aí montar o meu problema. Tá? Então, por isso que o 50, apesar de é um número grande, mas tem que lembrar que no começo ele andou muito devagar. Então, nos primeiros segundos ali, ele andou bem morrendinho, e aí ele não se deslocou tanto. Tá? Então, por isso que fica meio estranho o valor, mas ele está a 50 metros por segundo, já andou 125, mas vai andar mais rápido, né? E vai andar mais distância nos próximos 5 segundos. Tá? Entendi. Isso é uma coisa, depois até dá para vocês tentarem fazer aí, só de bobeira. Se ele andar para mais 10 segundos, quanto que ele vai andar? Se passar mais 5 segundos, né? Desculpa. Se ele passar mais 5 segundos desde o começo do movimento. Se você substituir na equação, nessa aqui que eu vou circular de vermelho, ó, e fizer um deslocamento aqui, um tempo de 10 segundos, você vai ver que 10 vezes 10 é 100, dividido por 2, 50, vezes 10, 500. Então, nos primeiros 5 segundos, ele andou 125 metros. Depois de 5 segundos a mais, ele vai ter chegado na posição 500. Ou seja, ele andou mais 375, é isso? Então, ele anda bem mais, tá vendo? Porque ele já começou o movimento nesse segundo trecho rápido, tá? Então, ó, eu tenho as equações. Aí você fala, professor, qual a necessidade disso? Né? Mas é a vida, jovem. A vida é isso aí. O que nós temos aqui que entender que está acontecendo nesse problema agora? O carro B, que é o carro que vem atrás, tem que ter uma velocidade para alcançar o carro A. Então eu tenho que igualar essas posições. A posição de um com a posição do outro, né? Pera aí, gente. Só ver um negocinho aqui. Tem alguma coisa que está estranha nesse exercício. Um carro A. Não, é que eu tenho minha apostila que ela tem gabarito, né? E o cara resolveu a resolução que eu tava olhando, porque
Tá começando a ficar mais complicado do que eu achei que esse exercício ia ficar. Tem algo muito estranho acontecendo aqui. Porque... Quer ver o que eu vou mostrar pra vocês? Ó, vamos lá. Bom, eu quero saber quando eles se encontram. Eu falei que o exercício era bom, mas quando o exercício está bugado. Não sei que eu tenha lido errado o exercício, né? Vamos... Na posição que eles se encontram, eu tenho que SB é igual a SA, certo? Então, olha só, SB é VB vezes o tempo e SA é 125 mais 50T mais 5T quadrado. Aí você olha para isso aqui e fala, professor, ficou embaçada a coisa. Ficou mesmo. Porque eu tô com duas variáveis, né? Eu tô com a velocidade B que eu não conheço e eu tô com um tempo que eu não conheço. Então, só para ver se ajuda um pouco, eu vou puxar tudo que tem tempo para um lado só. Tá? Então vai ficar assim. VB vezes T menos 50T mais 5T quadrado. Opa, mais não, menos, desculpa. É igual a 125 metros, né? Tá. Onde que tá o problema desse exercício? Que eu não tinha visto até então, porque eu não tinha resolvido ele aqui. Eu fiquei com duas variáveis. Qual que é a grande questão aqui do exercício que eu acho que é onde ou eu me confundi, porque eu já li umas do 3M, eu vou ler de novo. O carro A parte do pouso com aceleração, beleza. 5 segundos depois, um carro B, da mesma equipe, passa pela linha de partida com velocidade constante. Tá, a minha análise do que está acontecendo no problema é verdadeira. Na resolução que eu tenho, que eu pego lá no positivo, ele fez o contrário. Espera aí. Ele fez o contrário. Espera que ele fez. Espera aí, gente. Só dá 10 segundinhos aqui. Espera um pouquinho. É mínima velocidade dos carros A e B devem ser iguais. Ó, eu vou explicar para vocês, não estão vendo o PDF. Ele fez duas considerações aqui que eu achei estranhas. Tá? A primeira consideração é que ele fez na ordem invertida. E a segunda consideração é que ele fez o seguinte. Tem uma frase que está escrita assim, ó, que eu estou parado aqui. Para que no encontro a velocidade seja mínima, as velocidades devem ser iguais. Ou seja, a velocidade de A deve ser igual à velocidade de B. Então ele fala assim, que para que eles se encontrem o mais rápido possível, né, e seja baixa essa velocidade, o carro que está vindo atrás tem que ter a velocidade que esse outro carro vai ter lá na frente. Só que assim, será que é? Sabe? Ele fez uma consideração que eu de verdade não teria pensado. Então eu vou fazer diferente. Tá? Eu vou dar uma adaptada no exercício, porque vocês estão vendo agora o conteúdo. Tá? E essa consideração que ele fez, eu não sei se ela é 100% válida. Lembrando que não existe vestibular, não. Então por isso que de vez em quando é umas confusão assim, umas confusões, né? Eu vou pegar, como eu já tenho a resposta, eu vou pegar a velocidade do carro B, tá? E colocar aqui. Vou colocar que a velocidade do carro B é de 100 metros por segundo. Tá? Que dá 360 km por hora. Então, assim, é uma velocidade mínima, mas peronomútil, né? Temos 360 km por hora. É a velocidade do carro que está vindo atrás. Se eu colocar aqui 100 metros por segundo, aqui fica 100 vezes t menos 50t menos 5t quadrado igual a 125. Tá? E aí, claro que esse número já estaria antes no exercício. A gente cai no exercício normal. Tá? Depois, com mais calma, eu vou olhar. Talvez para a semana que vem eu fale para vocês se essa afirmação que ele fez é verdadeira. Tá? Para a resolução que o positivo tomou ali.
Então eu vou pegar a resposta da velocidade e vamos fazer o seguinte, vamos descobrir o tempo do encontro, que é assim que a gente vinha fazendo quando estava com o movimento uniforme. Então o problema é o mesmo, só que agora eu já sei a velocidade do carro de trás e eu quero saber com quanto tempo eles se encontram, tá? Para não confundir mais do que desconfundir e ensinar alguma coisa para vocês. Aqui nós temos o problema em si, que não é um grande problema agora, né? Quer fazer essa continha. 100t menos 50t. 50, opa. Oh, meu Deus, espera aqui, gente, eu tô apertando o botão sem querer. 50t menos 5t quadrado é igual a 125. Aqui eu vou simplificar, vou dividir tudo por 5 dos dois lados. E aí eu fico com 10t menos t quadrado. Eu vou fazer assim, ó. Eu fico com t quadrado menos 10t mais 25, que é igual a zero. Tá? Eu dividi tudo por 5 e passei tudo para o mesmo lado. Na verdade, eu passei tudo para a direita para ficar positivo. E aí eu cheguei no quê? Eu cheguei numa equação de segundo grau. Tá? E aí vocês vão entender, eu vou tentar explicar para vocês, eu não achei que isso ia demorar tanto. Por que é uma equação de segundo grau aqui e qual que é o significado disso? Porque a equação de segundo grau, ela tem o quê? Duas raízes, né? É quadrático, então ela tem duas raízes. Às vezes as raízes são iguais, é a mesma raiz. Tá? Você tem uma raiz só, né? Mas normalmente você tem duas raízes, nem que seja com sinais trocados. E aí como que você resolve isso? Do jeito que você quiser. Eu vou falar a verdade para vocês, eu acho que eu já citei isso durante o ano. Eu sou uma negação, você fala assim, nossa professor, você vai ser burro, hein? Então, mas eu sou uma negação consumir produto. Eu nunca consegui me dar bem com esse negócio. Por mais que você já tenha olhado e falado, tá, professor, a raiz é tal e tal, eu não consigo. Eu tenho que fazer Bhaskara, tá? Então, eu vou fazer Bhaskara aqui para descobrir qual que é o tempo, tá? Então, me perdoem as pessoas amantes e adeptas do Somiproduto, tá? Equação de Bhaskara, que vocês acho que já ouviram falar, né? Que não foi o Bhaskara que fez, Então, o correto seria falar equação resolutiva da função de segundo grau. Mas, o que eu estou escrevendo de novo? Eita, nós. Vamos lá, vamos resolver aqui. Vou resolver de outra cor aqui. Vou resolver de amarelinho. T é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac dividido por 2a. Tá? O termo a é o que acompanha o t, que no caso é 1. O b é menos 10 e o c é 25. Menos b mais 10. Menos com menos mais. Raiz quadrada de b quadrado, 10 ao quadrado, 100. Menos 4 vezes A vezes C. 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 25. Dividido por 2 vezes A, que é 2 vezes 1. Então, deixa eu só marcar melhor aqui, ó. O tempo é igual a mais 10, mais ou menos. 100 menos 100, 0. Raiz de 0 é 0. Dividido por 2. Tá? Então, eu tenho duas raízes. Na verdade, eu tenho uma raiz que é uma só, né? Eu tenho uma raiz só aqui que é de 10 segundos. Então, depois de 10 segundos, eles... Opa, não, 10 segundos não. Depois de 5 segundos, eles se encontram. Prestem atenção, esses 5 segundos aqui não contam os primeiros 5 segundos que passaram. Então, o carro começou a acelerar, acelerou por 5 segundos. Ele vai continuar acelerando. Mas depois desse primeira acelerada dele, você tem o outro carro aparecendo lá correndo na pista. 5 segundos depois eles se encontram. Então, é isso que eu encontrei. Professor, e se eu tivesse encontrado, não é o caso aqui, duas raízes, por exemplo, menos 2 e 10. Menos 2 e 10. O que significaria isso? Significaria que 10 segundos depois o tempo positivo é o que interessa pra gente. 10 segundos depois eles se encontrariam, e menos 2 segundos é que 2 segundos antes de começar o movimento eles já estavam na mesma posição. Tá? Então, se você tem, por exemplo, uma situação em que tem um carro, outro vem de trás, passa ele, e aí o carro que foi ultrapassado acelera e passa de volta, eles se encontram em dois momentos. Então, você tem duas raízes. Tá? Então, esse exercício aqui, o que eu quero que vocês entendam dele, tá? A gente vai ter tempo para fazer exercício, tá?
Semana que vem vou postar vídeo, tá? Não se preocupem com isso e, de novo, vamos revisar isso ano que vem, no comecinho. A questão que eu queria para vocês entenderem é que o raciocínio, a posição de um corpo é igual à posição de outro quando eles se encontram, continua valendo, não importa o tipo de movimento. Tá? O único complicador aqui foi essa condição que ele fez aqui para resolver, que eu até acredito que pode estar certo, mas se vocês me perguntarem por que, eu não sei por que explicar. Eu não sei explicar por quê. Então, eu peguei um valor, coloquei ali para a gente fazer o teste normal. Se eu quisesse descobrir a posição que eles se encontram, o que eu teria que fazer para descobrir a posição que eles se encontram? Pegar este tempo e jogar em uma das equações. Por exemplo, eu poderia vir aqui, ó, que eu vou fazer com esses vermelhos aqui, e eu colocaria a velocidade do B, que eu falei que é 100, vezes 5. Então, na posição 500 metros, eles se encontram. Tá? Então, seria um tipo de exercício mais comum. Esse aqui é um pouco incomum, então tem esse problema aí que eu não tinha visto. Peguei agora o exercício. Tá, mas para mim o que é importante é que vocês tenham entendido esse negócio do encontro dos corpos e como a gente consegue unir as equações, mesmo elas sendo de movimentos diferentes. Porque são equações do mesmo tipo, equações da posição, equações horárias da posição. Tá bom? Então, se alguém for com uma dúvida, gente, pode perguntar, fica à vontade, porque o exercício era para ser só um encerramento aqui, mas acabou sendo 10 minutos de exercício. Estou sendo os exercícios lá do passo que a gente fica fazendo, do passo do PCS. E fiquem à vontade, tá? Nesse meio tempo eu não vou desligar aqui a transmissão, eu só vou reiniciar meu programinha, tudo, porque ele dá aquelas travadas, e vou cortar o vídeo. Porque essa primeira aula já ficou com 1 hora e 1 minuto. 2 minutos agora. Tá, então vou fazer um corte aqui.